Oi, eu sou o Diniz Vieira. Nesta noite eu te convido a dormir na presença do Espírito Santo de Deus. Esta é a sua noite de batismo, de cura e de restauração da sua vida inteira. Entregue o seu corpo, entregue a sua mente, entregue a sua vida inteira nas mãos do Divino Espírito Santo. Peça cura, peça paz, peça restauração. Enquanto você dorme, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai derramar os dons sobre você para que a sua vida seja transformada, para que amanhã você desperte experimentando este poder, experimentando o batismo do Espírito Santo e como estes dons podem finalmente fazer você transformar a sua vida para que você tenha uma relação mais direta com Deus. Durma em paz, confiando que o Espírito Santo está transformando o seu corpo e a sua mente. Antes de prosseguir, eu peço que você, por favor, clique no like, deixe um gostei neste vídeo para que assim muitas outras pessoas possam dormir nesta noite pedindo a cura ao Espírito Santo e também sendo batizadas com os dons espirituais. Neste momento, eu te convido a fechar os seus olhos. Respire profundamente. E agora eu estou aqui orando por você, clamando junto com você a chegada do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Fale por alguns instantes com o Espírito Santo de Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua enfermidade? Agora que você conversou com o Espírito Santo, deixe que ele venha sobre o seu quarto, sobre a sua casa nesta noite e faça a transformação que você precisa. Ó Espírito Santo, presença divina que permeia todas as coisas, eu me entrego a Ti nesta noite. Eu te convido a entrar no meu quarto e a infundir em mim os 7 dons que eu tanto necessito. Espírito Santo de Deus, que a sua sabedoria penetre a minha mente, iluminando meus pensamentos e orientando minhas decisões. Espírito Santo de Deus, que sua inteligência aguce minha compreensão e me ajude a discernir a verdade em todas as situações. Espírito Santo de Deus, que tua ciência me guie pelo caminho do conhecimento e da compreensão profunda das coisas divinas e humanas. Espírito Santo de Deus, que o teu conselho me direcione nos momentos de dúvida e incerteza, me concedendo discernimento para escolher o melhor caminho. Espírito Santo de Deus, que a tua fortaleza seja minha força nas adversidades, me tornando firme e corajoso diante dos desafios da vida. Espírito Santo de Deus, que a tua piedade me torne dócil à vontade de Deus e compassivo para com os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, que o temor de Deus me afaste do pecado e me conduza à santidade. Venha, Espírito Santo, nesta noite sobre mim, sobre a minha vida, e faça morada em meu coração. Venha, Espírito Santo, nesta noite para o meu quarto, infundindo em mim os teus dons e me abençoando abundantemente. Espírito Santo, que eu possa acordar amanhã, renovado, cheio do teu Espírito,
e disponível para viver de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e se faça presente na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e derrame também os seus dons em minha família. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da sabedoria, que te dará a capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e de ver a realidade através dos olhos de Deus. Você terá a capacidade de julgar corretamente e tomar decisões sábias. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do entendimento, e você terá a habilidade para compreender profundamente os mistérios da fé e as verdades reveladas por Deus. Você terá a capacidade de penetrar no significado das verdades divinas. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do conselho. Você terá a orientação divina para discernir o que é certo e errado em situações específicas. Você terá a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada, sob a orientação do Espírito Santo. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da fortaleza, que te concede força interior, te capacitando a perseverar na fé e a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, com coragem e determinação. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da ciência, que te dará conhecimento das coisas criadas à luz de Deus, te permitindo compreender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade divina. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da piedade. Você se colocará no lugar do seu irmão com um coração piedoso, ajudando em todas as situações. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do temor de Deus. Você terá um respeito profundo pela majestade e pela santidade de Deus, o que te levará a evitar o pecado e a buscar a Deus em tudo o que você fizer. Poderoso Espírito Santo de Deus, nesta noite, antes de mais nada, eu quero agradecer infinitamente por ser tão bom para mim, porque graças a Ti, Espírito Santo, eu tenho toda a orientação necessária para seguir a minha vida com propósito, para cultivar a paz e a harmonia dentro da minha casa. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o tempo todo, todos os dias, os seus dons, para que eu seja uma pessoa boa em todos os ambientes que eu vou. Espírito Santo, eu quero render graças a Ti pela minha vida, pelo meu trabalho, minha sabedoria e discernimento diante das situações, tudo o que me ofereces, Espírito Santo. Eu sei que é bom e agradável, e por isso eu só tenho que agradecer infinitamente. No entanto, Espírito Santo, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Espírito Santo, através da sua cura definitiva.
seja o meu médico, Espírito Santo, nesta noite. Cure o meu corpo, cure a minha mente, cure o meu espírito. Por favor, Espírito Santo, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Eu sei que Deus me deu as ferramentas para curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo a sua orientação, para que me conduza em direção da saúde que eu tanto necessito. Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite. Transforme a minha existência. Cure cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure a minha cabeça, cure os meus ombros, cure os meus braços, cure o meu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite, e cure os meus pulmões, cure o meu intestino, cure o meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, e cure as minhas pernas, meus joelhos e pés, cure a minha circulação, cure meu sistema nervoso, cure o meu sangue, cure todas as enfermidades conscientes e aquelas que eu sequer sei que estou desenvolvendo dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure o meu corpo completamente. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. Eu sei, Espírito Santo, que com o Teu fogo abrasador está descendo sobre mim nesta noite e queimando todas as enfermidades. Visite o meu quarto, Espírito Santo, e que durante as horas de sono derrame o seu fogo milagroso sobre mim e que a sua luz faça qualquer célula do meu corpo que esteja em desequilíbrio ser restaurada definitivamente. Cura-me, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu escolho ficar debaixo das suas asas, porque eu sei que está eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tire do meu corpo, Espírito Santo, todas as dores. Com imenso poder, eu peço que me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde, Espírito Santo, sentindo a melhora. Eu sei que durante o sono estarás agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite. Desça sobre mim com a sua luz curativa e reconstitua cada célula do meu corpo, cada molécula, para que volte ao estado natural de saúde. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu peço que cure todas as doenças. Cure com as suas asas poderosas cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Eu aceito o seu milagre em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que apenas a sua presença basta no meu quarto nesta noite, para que o meu corpo seja inteiramente curado. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando o meu sangue, tocando as minhas veias, tocando os meus órgãos internos e externos. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando na minha pele, nos meus ossos, em qualquer doença da minha mente. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite e desça sobre mim, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Espírito Santo, eu aceito a sua cura.
Espírito Santo, eu declaro que eu estou sendo curado pelo Teu poder infinito e eu confio plenamente na Sua vitória. Gratidão, Espírito Santo, pela minha cura. Gratidão, Espírito Santo, pela saúde que está entrando em meu corpo agora, através do Seu poder. Gratidão, Espírito Santo, pelo bem-estar que domina cada célula do meu corpo. Gratidão, Espírito Santo, por me ajudar a dormir na certeza da vitória. A saúde física se manifesta em mim nesta noite, graças ao Espírito Santo de Deus, o meu médico poderoso. Nesta noite, o Espírito Santo te abençoa. Nesta noite, o Espírito Santo infunde os 7 dons espirituais em você. Amanhã, você acordará com a sua vida transformada. Ó Espírito Santo, presença divina que permeia todas as coisas, eu me entrego a Ti nesta noite. Eu te convido a entrar no meu quarto e a infundir em mim os 7 dons que eu tanto necessito. Espírito Santo de Deus, que a Sua sabedoria penetre a minha mente, iluminando meus pensamentos e orientando minhas decisões. Espírito Santo de Deus, que Sua inteligência aguce minha compreensão e me ajude a discernir a verdade em todas as situações. Espírito Santo de Deus, que Tua ciência me guie pelo caminho do conhecimento e da compreensão profunda das coisas divinas e humanas. Espírito Santo de Deus, que o Teu conselho me direcione nos momentos de dúvida e incerteza, me concedendo discernimento para escolher o melhor caminho. Espírito Santo de Deus, que a Tua fortaleza seja minha força nas adversidades, me tornando firme e corajoso diante dos desafios da vida. Espírito Santo de Deus, que a Tua piedade me torne dócil à vontade de Deus e compassivo para com os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, que o temor de Deus me afaste do pecado e me conduza à santidade. Venha, Espírito Santo, nesta noite sobre mim, sobre a minha vida, e faça morada em meu coração. Venha, Espírito Santo, nesta noite para o meu quarto, infundindo em mim os Teus dons e me abençoando abundantemente. Espírito Santo, que eu possa acordar amanhã, renovado, cheio do Teu Espírito e disponível para viver de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e se faça presente na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e derrame também os Seus dons em minha família. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da sabedoria, que te dará a capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e de ver a realidade através dos olhos de Deus. Você terá a capacidade de julgar corretamente e tomar decisões sábias.
Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do entendimento, e você terá a habilidade para compreender profundamente os mistérios da fé e as verdades reveladas por Deus. Você terá a capacidade de penetrar no significado das verdades divinas. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do conselho. Você terá a orientação divina para discernir o que é certo e errado em situações específicas. Você terá a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada, sob a orientação do Espírito Santo. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da fortaleza, que te concede força interior, te capacitando a perseverar na fé e a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, com coragem e determinação. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da ciência, que te dará conhecimento das coisas criadas à luz de Deus, te permitindo compreender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade divina. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da piedade. Você se colocará no lugar do seu irmão com um coração piedoso, ajudando em todas as situações. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do temor de Deus. Você terá um respeito profundo pela majestade e pela santidade de Deus, o que te levará a evitar o pecado e a buscar a Deus em tudo o que você fizer. Poderoso Espírito Santo de Deus, nesta noite, antes de mais nada, eu quero agradecer infinitamente por ser tão bom para mim, porque graças a Ti, Espírito Santo, eu tenho toda a orientação necessária para seguir a minha vida com propósito, para cultivar a paz e a harmonia dentro da minha casa. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o tempo todo, todos os dias, os seus dons, para que eu seja uma pessoa boa em todos os ambientes que eu vou. Espírito Santo, eu quero render graças a Ti pela minha vida, pelo meu trabalho, minha sabedoria e discernimento diante das situações. Tudo o que me ofereces, Espírito Santo, eu sei que é bom e agradável, e por isso eu só tenho que agradecer infinitamente. No entanto, Espírito Santo, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Espírito Santo, através da sua cura definitiva. Seja o meu médico, Espírito Santo, nesta noite. Cure o meu corpo, cure a minha mente, cure o meu espírito. Por favor, Espírito Santo, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Eu sei que Deus me deu as ferramentas para curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo a sua orientação, para que me conduza em direção da saúde que eu tanto necessito. Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite. Transforme a minha existência. Cure cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure a minha cabeça, cure os meus ombros,
cure os meus braços, cure o meu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite, e cure os meus pulmões, cure o meu intestino, cure o meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, e cure as minhas pernas, meus joelhos e pés, cure a minha circulação, cure meu sistema nervoso, cure o meu sangue, cure todas as enfermidades conscientes e aquelas que eu sequer sei que estou desenvolvendo dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure o meu corpo completamente. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. Eu sei, Espírito Santo, que com o Teu fogo abrasador está descendo sobre mim nesta noite e queimando todas as enfermidades. Visite o meu quarto, Espírito Santo, e que durante as horas de sono derrame o Seu fogo milagroso sobre mim e que a Sua luz faça qualquer célula do meu corpo que esteja em desequilíbrio ser restaurada definitivamente. Cura-me, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu escolho ficar debaixo das Suas asas, porque eu sei que está eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tire do meu corpo, Espírito Santo, todas as dores. Com imenso poder, eu peço que me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde, Espírito Santo, sentindo a melhora. Eu sei que durante o sono estarás agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite. Desça sobre mim com a sua luz curativa e reconstitua cada célula do meu corpo, cada molécula, para que volte ao estado natural de saúde. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu peço que cure todas as doenças. Cure com as Suas asas poderosas cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Eu aceito o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que apenas a Sua presença basta no meu quarto nesta noite, para que o meu corpo seja inteiramente curado. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando o meu sangue, tocando as minhas veias, tocando os meus órgãos internos e externos. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando na minha pele, nos meus ossos, em qualquer doença da minha mente. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite e desça sobre mim, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Espírito Santo, eu aceito a Sua cura. Espírito Santo, eu declaro que eu estou sendo curado pelo Teu poder infinito e eu confio plenamente na Sua vitória. Gratidão, Espírito Santo, pela minha cura. Gratidão, Espírito Santo, pela saúde que está entrando em meu corpo agora, através do Seu poder. Gratidão, Espírito Santo, pelo bem-estar que domina cada célula do meu corpo. Gratidão, Espírito Santo, por me ajudar a dormir na certeza da vitória. A saúde física se manifesta em mim nesta noite, graças ao Espírito Santo de Deus, o meu médico poderoso. Nesta noite, o Espírito Santo te abençoa
Nesta noite, o Espírito Santo infunde os 7 dons espirituais em você. Amanhã, você acordará com a sua vida transformada. Ó Espírito Santo, presença divina que permeia todas as coisas, eu me entrego a Ti nesta noite. Eu te convido a entrar no meu quarto e a infundir em mim os 7 dons que eu tanto necessito. Espírito Santo de Deus, que a sua sabedoria penetre a minha mente, iluminando meus pensamentos e orientando minhas decisões. Espírito Santo de Deus, que sua inteligência aguce minha compreensão e me ajude a discernir a verdade em todas as situações. Espírito Santo de Deus, que tua ciência me guie pelo caminho do conhecimento e da compreensão profunda das coisas divinas e humanas. Espírito Santo de Deus, que o teu conselho me direcione nos momentos de dúvida e incerteza, me concedendo discernimento para escolher o melhor caminho. Espírito Santo de Deus, que a tua fortaleza seja minha força nas adversidades, me tornando firme e corajoso diante dos desafios da vida. Espírito Santo de Deus, que a tua piedade me torne dócil à vontade de Deus e compassivo para com os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, que o temor de Deus me afaste do pecado e me conduza à santidade. Venha, Espírito Santo, nesta noite sobre mim, sobre a minha vida, e faça morada em meu coração. Venha, Espírito Santo, nesta noite para o meu quarto, infundindo em mim os teus dons e me abençoando abundantemente. Espírito Santo, que eu possa acordar amanhã, renovado, cheio do teu Espírito e disponível para viver de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e se faça presente na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e derrame também os seus dons em minha família. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da sabedoria, que te dará a capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e de ver a realidade através dos olhos de Deus. Você terá a capacidade de julgar corretamente e tomar decisões sábias. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do entendimento, e você terá a habilidade para compreender profundamente os mistérios da fé e as verdades reveladas por Deus. Você terá a capacidade de penetrar no significado das verdades divinas. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do conselho. Você terá a orientação divina para discernir o que é certo e errado em situações específicas. Você terá a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada, sob a orientação do Espírito Santo. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo
o dom da fortaleza, que te concede força interior, te capacitando a perseverar na fé e a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, com coragem e determinação. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da ciência, que te dará conhecimento das coisas criadas à luz de Deus, te permitindo compreender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade divina. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da piedade. Você se colocará no lugar do seu irmão com um coração piedoso, ajudando em todas as situações. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do temor de Deus. Você terá um respeito profundo pela majestade e pela santidade de Deus, o que te levará a evitar o pecado e a buscar a Deus em tudo o que você fizer. Poderoso Espírito Santo de Deus, nesta noite, antes de mais nada, eu quero agradecer infinitamente por ser tão bom para mim, porque graças a Ti, Espírito Santo, eu tenho toda a orientação necessária para seguir a minha vida com propósito, para cultivar a paz e a harmonia dentro da minha casa. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o tempo todo, todos os dias, os seus dons, para que eu seja uma pessoa boa em todos os ambientes que eu vou. Espírito Santo, eu quero render graças a Ti pela minha vida, pelo meu trabalho, minha sabedoria e discernimento diante das situações. Tudo o que me ofereces, Espírito Santo, eu sei que é bom e agradável, e por isso eu só tenho que agradecer infinitamente. No entanto, Espírito Santo, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Espírito Santo, através da sua cura definitiva. Seja o meu médico, Espírito Santo, nesta noite. Cure o meu corpo, cure a minha mente, cure o meu espírito. Por favor, Espírito Santo, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Eu sei que Deus me deu as ferramentas para curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo a sua orientação, para que me conduza em direção da saúde que eu tanto necessito. Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite. Transforme a minha existência. Cure cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure a minha cabeça, cure os meus ombros, cure os meus braços, cure o meu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite, e cure os meus pulmões, cure o meu intestino, cure o meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, e cure as minhas pernas, meus joelhos e pés, cure a minha circulação, cure meu sistema nervoso, cure o meu sangue, cure todas as enfermidades conscientes e aquelas que eu sequer sei que estou desenvolvendo dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure o meu corpo completamente. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder.
Eu sei, Espírito Santo, que com o teu fogo abrasador está descendo sobre mim nesta noite e queimando todas as enfermidades. Visite o meu quarto, Espírito Santo, e que durante as horas de sono derrame o seu fogo milagroso sobre mim e que a sua luz faça qualquer célula do meu corpo que esteja em desequilíbrio ser restaurada definitivamente. Cura-me, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu escolho ficar debaixo das suas asas, porque eu sei que está eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tire do meu corpo, Espírito Santo, todas as dores. Com imenso poder, eu peço que me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde, Espírito Santo, sentindo a melhora. Eu sei que durante o sono estarás agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite. Desça sobre mim com a sua luz curativa e reconstitua cada célula do meu corpo, cada molécula, para que volte ao estado natural de saúde. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu peço que cure todas as doenças. Cure com as suas asas poderosas cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Eu aceito o seu milagre em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que apenas a sua presença basta no meu quarto nesta noite, para que o meu corpo seja inteiramente curado. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando o meu sangue, tocando as minhas veias, tocando os meus órgãos internos e externos. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando na minha pele, nos meus ossos, em qualquer doença da minha mente. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite e desça sobre mim, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Espírito Santo, eu aceito a sua cura. Espírito Santo, eu declaro que eu estou sendo curado pelo teu poder infinito e eu confio plenamente na sua vitória. Gratidão, Espírito Santo, pela minha cura. Gratidão, Espírito Santo, pela saúde que está entrando em meu corpo agora, através do seu poder. Gratidão, Espírito Santo, pelo bem-estar que domina cada célula do meu corpo. Gratidão, Espírito Santo, por me ajudar a dormir na certeza da vitória. A saúde física se manifesta em mim nesta noite, graças ao Espírito Santo de Deus, o meu médico poderoso. Nesta noite, o Espírito Santo te abençoa. Nesta noite, o Espírito Santo infunde os 7 dons espirituais em você. Amanhã, você acordará com a sua vida transformada. Ó Espírito Santo, presença divina que permeia todas as coisas, eu me entrego a Ti nesta noite. Eu te convido a entrar no meu quarto e a infundir em mim os 7 dons que eu tanto necessito. Espírito Santo de Deus, que a sua sabedoria penetre a minha mente, iluminando meus pensamentos e orientando minhas decisões. Espírito Santo de Deus,
que sua inteligência aguce minha compreensão e me ajude a discernir a verdade em todas as situações. Espírito Santo de Deus, que tua ciência me guie pelo caminho do conhecimento e da compreensão profunda das coisas divinas e humanas. Espírito Santo de Deus, que o teu conselho me direcione nos momentos de dúvida e incerteza, me concedendo discernimento para escolher o melhor caminho. Espírito Santo de Deus, que a tua fortaleza seja minha força nas adversidades, me tornando firme e corajoso diante dos desafios da vida. Espírito Santo de Deus, que a tua piedade me torne dócil à vontade de Deus e compassivo para com os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, que o temor de Deus me afaste do pecado e me conduza à santidade. Venha, Espírito Santo, nesta noite sobre mim, sobre a minha vida, e faça morada em meu coração. Venha, Espírito Santo, nesta noite para o meu quarto, infundindo em mim os teus dons e me abençoando abundantemente. Espírito Santo, que eu possa acordar amanhã, renovado, cheio do teu Espírito e disponível para viver de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e se faça presente na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e derrame também os seus dons em minha família. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da sabedoria, que te dará a capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e de ver a realidade através dos olhos de Deus. Você terá a capacidade de julgar corretamente e tomar decisões sábias. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do entendimento, e você terá a habilidade para compreender profundamente os mistérios da fé e as verdades reveladas por Deus. Você terá a capacidade de penetrar no significado das verdades divinas. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do conselho. Você terá a orientação divina para discernir o que é certo e errado em situações específicas. Você terá a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada, sob a orientação do Espírito Santo. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da fortaleza, que te concede força interior, te capacitando a perseverar na fé e a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, com coragem e determinação. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da ciência, que te dará conhecimento das coisas criadas à luz de Deus, te permitindo compreender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade divina. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da piedade. Você se colocará no lugar do seu irmão com um coração piedoso, ajudando em todas as situações.
Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do temor de Deus. Você terá um respeito profundo pela majestade e pela santidade de Deus, o que te levará a evitar o pecado e a buscar a Deus em tudo o que você fizer. Poderoso Espírito Santo de Deus, nesta noite, antes de mais nada, eu quero agradecer infinitamente por ser tão bom para mim, porque graças a Ti, Espírito Santo, eu tenho toda a orientação necessária para seguir a minha vida com propósito, para cultivar a paz e a harmonia dentro da minha casa. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o tempo todo, todos os dias, os seus dons, para que eu seja uma pessoa boa em todos os ambientes que eu vou. Espírito Santo, eu quero render graças a Ti pela minha vida, pelo meu trabalho, minha sabedoria e discernimento diante das situações. Tudo o que me ofereces, Espírito Santo, eu sei que é bom e agradável, e por isso eu só tenho que agradecer infinitamente. No entanto, Espírito Santo, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Espírito Santo, através da sua cura definitiva. Seja o meu médico, Espírito Santo, nesta noite. Cure o meu corpo, cure a minha mente, cure o meu espírito. Por favor, Espírito Santo, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Eu sei que Deus me deu as ferramentas para curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo a sua orientação, para que me conduza em direção da saúde que eu tanto necessito. Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite. Transforme a minha existência. Cure cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure a minha cabeça, cure os meus ombros, cure os meus braços, cure o meu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite, e cure os meus pulmões, cure o meu intestino, cure o meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, e cure as minhas pernas, meus joelhos e pés. Cure a minha circulação, cure meu sistema nervoso, cure o meu sangue, cure todas as enfermidades conscientes e aquelas que eu sequer sei que estou desenvolvendo dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure o meu corpo completamente. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. Eu sei, Espírito Santo, que com o Teu fogo abrasador está descendo sobre mim nesta noite e queimando todas as enfermidades. Visite o meu quarto, Espírito Santo, e que durante as horas de sono derrame o seu fogo milagroso sobre mim e que a sua luz faça qualquer célula do meu corpo que esteja em desequilíbrio ser restaurada definitivamente. Cura-me, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu escolho ficar debaixo das suas asas, porque eu sei que está eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tire do meu corpo, Espírito Santo, todas as dores. Com imenso poder, eu peço que me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde, Espírito Santo, sentindo a melhora. Eu sei que durante o sono estarás agindo em meu corpo,
retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite. Desça sobre mim com a sua luz curativa e reconstitua cada célula do meu corpo, cada molécula, para que volte ao estado natural de saúde. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu peço que cure todas as doenças. Cure com as suas asas poderosas cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Eu aceito o seu milagre em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que apenas a sua presença basta no meu quarto nesta noite, para que o meu corpo seja inteiramente curado. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando o meu sangue, tocando as minhas veias, tocando os meus órgãos internos e externos. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando na minha pele, nos meus ossos, em qualquer doença da minha mente. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite e desça sobre mim, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Espírito Santo, eu aceito a sua cura. Espírito Santo, eu declaro que eu estou sendo curado pelo teu poder infinito e eu confio plenamente na sua vitória. Gratidão, Espírito Santo, pela minha cura. Gratidão, Espírito Santo, pela saúde que está entrando em meu corpo agora, através do seu poder. Gratidão, Espírito Santo, pelo bem-estar que domina cada célula do meu corpo. Gratidão, Espírito Santo, por me ajudar a dormir na certeza da vitória. A saúde física se manifesta em mim nesta noite, graças ao Espírito Santo de Deus, o meu médico poderoso. Nesta noite, o Espírito Santo te abençoa. Nesta noite, o Espírito Santo infunde os 7 dons espirituais em você. Amanhã, você acordará com a sua vida transformada. Ó Espírito Santo, presença divina que permeia todas as coisas, eu me entrego a Ti nesta noite. Eu te convido a entrar no meu quarto e a infundir em mim os 7 dons que eu tanto necessito. Espírito Santo de Deus, que a sua sabedoria penetre a minha mente, iluminando meus pensamentos e orientando minhas decisões. Espírito Santo de Deus, que sua inteligência aguce minha compreensão e me ajude a discernir a verdade em todas as situações. Espírito Santo de Deus, que tua ciência me guie pelo caminho do conhecimento e da compreensão profunda das coisas divinas e humanas. Espírito Santo de Deus, que o teu conselho me direcione nos momentos de dúvida e incerteza, me concedendo discernimento para escolher o melhor caminho. Espírito Santo de Deus, que a tua fortaleza seja minha força nas adversidades, me tornando firme e corajoso diante dos desafios da vida. Espírito Santo de Deus, que a tua piedade me torne dócil à vontade de Deus,
e compassivo para com os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, que o temor de Deus me afaste do pecado e me conduza à santidade. Venha, Espírito Santo, nesta noite sobre mim, sobre a minha vida, e faça morada em meu coração. Venha, Espírito Santo, nesta noite para o meu quarto, infundindo em mim os teus dons e me abençoando abundantemente. Espírito Santo, que eu possa acordar amanhã, renovado, cheio do teu Espírito e disponível para viver de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e se faça presente na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e derrame também os seus dons em minha família. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da sabedoria, que te dará a capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e de ver a realidade através dos olhos de Deus. Você terá a capacidade de julgar corretamente e tomar decisões sábias. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do entendimento, e você terá a habilidade para compreender profundamente os mistérios da fé e as verdades reveladas por Deus. Você terá a capacidade de penetrar no significado das verdades divinas. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do conselho. Você terá a orientação divina para discernir o que é certo e errado em situações específicas. Você terá a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada, sob a orientação do Espírito Santo. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da fortaleza, que te concede força interior, te capacitando a perseverar na fé e a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, com coragem e determinação. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da ciência, que te dará conhecimento das coisas criadas à luz de Deus, te permitindo compreender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade divina. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom da piedade. Você se colocará no lugar do seu irmão com um coração piedoso, ajudando em todas as situações. Neste momento, você está recebendo do Espírito Santo o dom do temor de Deus. Você terá um respeito profundo pela majestade e pela santidade de Deus, o que te levará a evitar o pecado e a buscar a Deus em tudo o que você fizer. Poderoso Espírito Santo de Deus, nesta noite, antes de mais nada, eu quero agradecer infinitamente por ser tão bom para mim, porque graças a Ti, Espírito Santo, eu tenho toda a orientação necessária para seguir a minha vida com propósito, para cultivar a paz e a harmonia dentro da minha casa. Gratidão, Espírito Santo.
por me conceder o tempo todo, todos os dias, os seus dons, para que eu seja uma pessoa boa em todos os ambientes que eu vou. Espírito Santo, eu quero render graças a Ti pela minha vida, pelo meu trabalho, minha sabedoria e discernimento diante das situações. Tudo o que me ofereces, Espírito Santo, eu sei que é bom e agradável, e por isso eu só tenho que agradecer infinitamente. No entanto, Espírito Santo, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Espírito Santo, através da sua cura definitiva. Seja o meu médico, Espírito Santo, nesta noite. Cure o meu corpo, cure a minha mente, cure o meu espírito. Por favor, Espírito Santo, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Eu sei que Deus me deu as ferramentas para curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo a sua orientação, para que me conduza em direção da saúde que eu tanto necessito. Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite. Transforme a minha existência. Cure cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure a minha cabeça, cure os meus ombros, cure os meus braços, cure o meu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite, e cure os meus pulmões, cure o meu intestino, cure o meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, e cure as minhas pernas, meus joelhos e pés, cure a minha circulação, cure meu sistema nervoso, cure o meu sangue, cure todas as enfermidades conscientes e aquelas que eu sequer sei que estou desenvolvendo dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e cure o meu corpo completamente. Eu sei que eu posso confiar no Teu poder. Eu sei, Espírito Santo, que com o Teu fogo abrasador está descendo sobre mim nesta noite e queimando todas as enfermidades. Visite o meu quarto, Espírito Santo, e que durante as horas de sono derrame o Seu fogo milagroso sobre mim e que a Sua luz faça qualquer célula do meu corpo que esteja em desequilíbrio ser restaurada definitivamente. Cura-me, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu escolho ficar debaixo das Suas asas, porque eu sei que está eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tire do meu corpo, Espírito Santo, todas as dores. Com imenso poder, eu peço que me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde, Espírito Santo, sentindo a melhora. Eu sei que durante o sono estarás agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite. Desça sobre mim com a sua luz curativa e reconstitua cada célula do meu corpo, cada molécula, para que volte ao estado natural de saúde. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu peço que cure todas as doenças. Cure com as Suas asas poderosas cada parte do meu corpo que está em desequilíbrio. Eu aceito o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que apenas a Sua presença basta no meu quarto nesta noite, para que o meu corpo seja inteiramente curado.
Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando o meu sangue, tocando as minhas veias, tocando os meus órgãos internos e externos. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite, tocando na minha pele, nos meus ossos e em qualquer doença da minha mente. Espírito Santo, seja o meu médico nesta noite e desça sobre mim, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento.